Olá, pessoal! Agora a gente vai iniciar o ciclo de videoaulas sobre transporte de substâncias através das membranas. Agora, antes da gente iniciar, vai lá, por favor, dá uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vamos lá! As membranas, vocês já sabem que tem como função delimitar, as células, definir os limites das células e das organelas, tá? Entretanto, embora as membranas deva definir os limites da célula, ela deve permitir a troca de substâncias entre os compartimentos internos e externos. Lembrando lá daqueles conceitos de vida, se a gente lembrar lá do conceito de autopoiese, tá? Lá das aulas de biologia geral, se vocês lembram, vida é o quê? Organização circular que se autodefine, né? E se autocria. Só que mesmo esses organismos, né? Mesmo a gente pensando em vida nesses sistemas, né? Sistemas fechados que se autocriam, que criam as suas estruturas e as estruturas formam ele mesmo, a gente tem que pensar que os organismos eles precisam trocar substâncias com o meio. E as células, pensando neste conceito aí, elas devem permitir a troca de substâncias, porque ela deve incorporar nutrientes e deve colocar para fora substâncias que não servem mais, excretas, né? E da mesma forma ela precisa absorver energia organizada para estar consumindo essa energia e devolvendo para um ambiente uma energia mais desorganizada. Então as membranas elas devem permitir essa troca de substâncias e o nome que a gente dá a isso é permeabilidade. Agora, obviamente, as membranas não devem permitir qualquer coisa, né? Elas devem regular o movimento das substâncias, né? Tudo que pode sair, nem tudo que pode entrar. As substâncias, o trânsito de substâncias para dentro e para fora das células e das organelas deve ser seletiva. O nome que a gente dá a isso é permeabilidade seletiva. Vamos dar prosseguimento vendo aquelas coisas que podem e que não podem atravessar a bicamada lipídica. Vendo aqui o esquema de Albert, né? Esses esquemas de Albert são sempre assim, a bicamada lipídica representada por uma faixa cinza. Aí o que a gente tem aí? Que a bicamada lipídica ela é permeável a moléculas, contanto que elas sejam hidrofóbicas e pequenas. Então, moléculas hidrofóbicas e pequenas, tais como oxigênio, carbono, nitrogênio, elas conseguem atravessar a bicamada lipídica. Como elas são hidrofóbicas, elas conseguem passar entre as caudas hidrofóbicas. Algumas moléculas pequenas e polares, elas também conseguem atravessar, entretanto, elas atravessam pouco. É o caso, por exemplo, da água, da ureia. Por quê? Porque moléculas polares, elas terão dificuldade de interagir. Elas não vão interagir com as caudas hidrofóbicas. Elas vão ter que aí assumir algum tipo de conformação, de interação entre elas mesmas para anular suas cargas para poder estar passando por essas caudas hidrofóbicas. Disse que passa, mas passa em pouca quantidade. Elas atravessam em pouca quantidade. Essa bicamada lipídica ela vai ser pouquíssima, quase nada permeável a moléculas grandes e polares. Você já, né, a molécula, além de polar ainda ser grande, a gente tem aí um grande problema energético para poder essas moléculas estarem atravessando a bicamada lipídica, passando pelas caudas hidrofóbicas. E é impermeável completamente, a bicamada lipídica é completamente impermeável a íons. Então, substâncias com carga
seja átomos, seja moléculas com carga, elas não vão passar de jeito nenhum pela bicamada lipídica. Observe que aí a gente tem uma tendência, que é que eu vou mostrar aqui para vocês nesse slide. Observe que quanto menor e menos hidrofílica, ou seja, quanto menor e mais hidrofóbica for a molécula, mais rápida ela consegue aí passar pela bicamada lipídica, né? Mais rápida ela consegue se difundir entre os fosfolipídios da bicamada. E aí a gente está mostrando, essa escala aqui está mostrando isso, né? Para cima, maior permeabilidade, e aí para cima também vai significar que as moléculas vão ser menores e elas vão ser mais hidrofóbicas ou menos hidrofílicas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada melhor nessa figura aí, dá uma pausa no vídeo, dá um pause no vídeo, dá uma olhada lá nessa figura no livro, no Albert, de 2017. Para o transporte de substâncias pouco permeáveis e impermeáveis, a célula vai ter que arranjar um jeito, tá? Porque essas substâncias elas serão necessárias dentro da célula, como serão necessárias que elas sejam, que elas saiam das células ou das organelas, tá? E aí, o que a célula vai fazer? Ela vai fazer uso de proteínas de transporte. Aquelas coisas que não conseguem atravessar a bicamada lipídica, que não conseguem passar pelos lipídios, elas vão passar fazendo uso de proteínas. Essas proteínas, elas são específicas. O que é que isso quer dizer já? Quer dizer que cada proteína só vai transportar uma classe de substância ou moléculas e íons particulares. Ou ela só transporta uma coisa específica, uma molécula, um íon específico, ou uma classe específica de moléculas e íons, tá? Então, não é qualquer proteína transporta qualquer substância, não. As proteínas, elas são específicas em relação àquilo que elas transportam. E tem que ser proteínas transmembranas de passagem múltipla, né, gente? De múltipla passagem. Porque como é que elas vão atravessar uma coisa através da membrana se elas mesmo não atravessam a membrana? Elas precisam ser proteínas transmembranas, ou seja, proteínas que atravessam a membrana e tem que ser de passagem múltipla. Porque as de passagem única, elas são muito simples. Há duas classes de proteínas de transporte de membrana. Primeira classe é a proteína de canal. O próprio nome já diz, né, gente? Canal, elas vão formar o quê? Um canal, um poro contínuo de um lado ao outro, tá? Um polo que vai atravessar a membrana e assim vai permitir que as substâncias atravessem a membrana. Então, lembrando que aquele esqueminha de cinza é o quê? É a bicamada lipídica, né? No esquema do livro do Albert. E de verde aí a gente tem as proteínas. Então, nesses esqueminhas do Albert, vocês já percebam logo que de cinza está representando a bicamada lipídica e de verde as proteínas. Então, tá toda hora repetindo aqui isso no vídeo. Então, aí, ó as proteínas de canal, olha aí de verde, representando esquematicamente o quê? Um canal, um poro que atravessa aqui, ela forma um poro que atravessa a membrana. E temos também as proteínas carreadoras. Essas proteínas carreadoras vocês também vão encontrar sendo chamadas de permeases ou de transportadoras. Então, em alguns livros vocês vão encontrar permeases, outros carreadoras, outros transportadoras. Alguns livros dizem que existem mais de um nome. Aí depende do livro que vocês vão estudar. Eu prefiro, vocês já sabem, né? Vocês já sabem, minha aluna já sabe qual é o livro que eu prefiro para estudar biologia celular molecular, que é a Bíblia da biologia celular molecular. Ó, não vou nem dar dica, nem vou dar. Então, olha aqui. As carreadoras, elas não formam canais. Como é que elas vão transportar? Elas vão mudando de forma. Ocorrem mudanças conformacionais na sua estrutura tridimensional quando elas se ligam ao soluto e assim elas promovem a transferência do soluto de um lado para o outro. Então, nesse esquema aqui, tá mostrando exatamente isso, né? Olha aqui, a proteína, ó, ligada aqui do lado de fora, ó, aberta aqui
para baixo, ela se liga com o soluto, quando ela se ligar com o soluto, ela muda de forma, expondo o soluto do outro lado e liberando ele. Normalmente, ela tem afinidade com o soluto no local, né, do local que o soluto deve sair, ela se ligando no soluto, ela muda de forma, vira para o outro lado e do outro lado ela não tem mais afinidade com o soluto, liberando ele no outro lado. Vamos lá. As proteínas carreadoras, elas podem ser de 2 tipos. Vou botar a canetinha aqui para a gente escrever as coisas. Olha aqui. Uniporte e acoplada. Uniporte. Uni significa um. Ou seja, e porte, antes, porte significa o quê? Transporte. Então, as proteínas carreadoras uniportes, elas vão transportar um único soluto, tá? Elas transportam um único soluto. As acopladas, o nome já está dizendo, ela vai acoplar o transporte de um ao transporte de outro soluto. Transporta 2 solutos, 2 ou mais solutos ao mesmo tempo. Então, o transporte de um depende do transporte do outro. E aí, esse transporte pode ser na mesma direção ou na direção oposta. Se for na mesma direção, a gente chama de simporte. Pronto, aí proteína acoplada simporte. Sim significa igual ou mesmo, como preferir. Porte, transporte. Então, são proteínas que vão transportar esses 2 solutos na mesma direção. E antiporte, anti é o quê? Anti é contrário, né? Contrário, oposto. Tá? Oposto. Oposto é até a melhor expressão. Oposto. Né? Então, são proteínas que vão transportar 2 solutos em direção opostas. Então, olha aqui, ó. Essa primeira aqui seria uma proteína uniporte, está transportando um único soluto para baixo. E aqui nós temos uma proteína acoplada simporte, ou a gente também pode chamar o tipo de transporte acoplado simporte, onde ela está transportando 2 substâncias na mesma direção. Tá vendo aqui? E o antiporte, olha, vermelho tá descendo e o azul, quadradinho azul, tá subindo, tá? Em direções opostas. Aqui eu trouxe para vocês uma animação para vocês verem as coisas acontecendo, né? Uma animação facilita o raciocínio. Então, aqui, as proteínas carreadoras uniporte, une um único soluto, vão transportar um único soluto, uma única substância. Porte é transporte. Então, ela vai se ligar aqui ao soluto e observe que pode ser 2 ou mais, contanto que seja o mesmo tipo. Mesmo aí, então a bolinha, 2 bolinhas se ligam a ela, ela se fecha, muda a forma e libera a substância do outro lado. Simporte, ela vai transportar 2 substâncias diferentes. Pode ser a quantidade que for de cada uma, mas tem que ser 2 diferentes. Então, vocês vão ver aí, sim, mesmo porte transporte, elas vão transportar 2 diferentes na mesma direção. Então, aí, ó, se ligou a amarela, depois se ligou vermelha, aqui nesse caso se ligou a vermelha, depois a amarela, mudou de forma, abriu-se para o outro lado, perdeu a afinidade dessa substância e liberou elas do outro lado. A antiporte vai transportar 2 substâncias em direções contrárias. Então, primeiro ela vai se ligar à primeira substância que ela tem afinidade em um dos lados, muda de forma, se abre para o outro lado e ganha afinidade a outra substância. Se ligando a outra substância, ela vai mudar de forma, conformação, vai abrir-se para o outro lado e vai perder a afinidade dessa outra substância, libera ela e já ganha afinidade de substância. Olha os créditos, tá, gente? Essas animações aí são animações oriundas desse livro aqui, Albert 2017. Eu vou mostrar outras animações desse livro ao longo aí das minhas videoaulas. Vamos lá. Ali eu falei dos tipos de proteína. Agora nós vamos falar dos tipos de transporte. Há 2 tipos de transporte de substâncias. Nós temos o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é a favor do gradiente eletroquímico. E o transporte ativo é contra o gradiente eletroquímico.
Como assim gradiente eletroquímico? Porque quando eu vi no ensino médio, eu vi gradiente de concentração. Tá? Também, a gente leva em consideração também gradiente de concentração, só que não só gradiente de concentração. A gente leva em consideração o gradiente eletroquímico. Tá? Porque, já que o que é esse gradiente eletroquímico? Gradiente eletroquímico é o gradiente de concentração mais o gradiente elétrico, minha gente. Por que isso? Porque tem substâncias que são carregadas. Os íons são carregados, né? Eles têm cargas, ou positiva ou negativa. E positivo tende a ir para um lugar negativo. Tende a ser atraído para o negativo e o negativo tem que ser atraído para o positivo. Então, a gente tem que considerar também as cargas e o gradiente elétrico das soluções também quando a gente está considerando o transporte de substâncias através das membranas. Então, olha aqui, gradiente de concentração, ok. Quando duas ou mais soluções elas têm diferentes concentrações. Então, se eu tenho duas soluções e elas têm diferentes concentrações, a gente vai dizer que existe aí um gradiente de concentração entre as duas. Então, nessa figura aí que eu trouxe para vocês, eu tenho aqui um becker, um copo, seja lá o que for, subdividido aqui, uma membrana aí. Deixa eu botar aqui o apontadorzinho, que fica mais fácil de ver. Então, aqui de um lado, né? De um lado a gente tem aqui uma solução e do outro lado a gente tem uma outra solução e os pontinhos vermelhos estão representando o soluto. Observe, quando a gente está falando de transporte de substâncias através das membranas, a gente fala de transporte de soluto. Por que isso, Jaque? Por quê? Porque as células são feitas principalmente de água, né, gente? Então, em geral, as coisas estão ali dissolvidas em água. Então, a gente está falando ali que dentro da célula existem soluções, onde a água é o solvente e as outras substâncias são os solutos. Então, aqui, nós temos aqui C1 tem mais soluto do que C2. Então, a concentração deixa eu botar aqui. A concentração em C1 é maior que a concentração em C2. Então, a gente vai dizer aí que aí existe um gradiente de concentração. E quando a gente tem duas soluções com diferente concentração, a gente vai dizer que a substância com a menor concentração é a substância, é a substância hipotônica. E a substância com a maior concentração, a gente vai dar o nome de vamos consertar isso aqui. A gente vai dar o nome de hipertônica. Então, quando a gente compara duas soluções, aquela solução com menor concentração, a gente dá o nome de hipotônica. E a solução com maior concentração, a gente dá o nome de hipertônica. E se eu estiver comparando duas soluções e elas tiverem a mesma concentração, não vai existir um gradiente de concentração e a gente vai dizer que elas são isotônicas. Iso significa igual. E o gradiente elétrico? O gradiente elétrico vai existir quando o soluto possui cargas e as soluções têm concentração, ou melhor dizendo, apresenta distribuição desigual das cargas. Ou seja, uma solução é mais positiva e outra é mais negativa. Ou seja, uma tem maior quantidade de íons positivos e outra tem mais quantidade de íons negativos. E aí a gente vai ter um gradiente elétrico. Olha aqui nessa figura. S1 é a solução 1, S2 é a solução 2. E aí, ó, do lado de cá, vocês conseguem perceber... Deixa eu botar outra coisinha aqui. Vocês conseguem perceber, não foi bem sucedido, porque o desenho é azul.
Aqui desse lado vocês conseguem perceber que eu tenho mais cargas positivas e aqui eu tenho mais cargas negativas. Então, esse lado aqui vai ser positivo e esse lado vai ser negativo. Eu tenho uma distribuição desigual de cargas. E quando eu estou falando de um soluto que tem carga, o que é que vai acontecer? Vai existir uma tendência aí. Porque solutos com carga positiva, eles vão ser atraídos por soluções com carga negativa. E vice-versa, tá? Solutos com carga negativa vão ser atraídos por soluções com carga positiva. E o gradiente eletroquímico vai ser o somatório, nos casos dos solutos com carga, do gradiente de concentração mais o gradiente elétrico. A direção para onde o soluto vai depender aí do somatório dessas duas forças aí, desses dois vetores. Aí vocês lembram lá das coisas de física, eu vou ter um vetor aqui para gradiente de concentração, um vetor para gradiente elétrico, e a direção do transporte da substância vai depender aí do somatório desses dois vetores, tá bom? Então vamos lá. Qualquer substância, ela tende a se difundir espontaneamente a favor do seu gradiente eletroquímico, até se alcançar uma distribuição uniforme. Vamos pensar agora uma substância sem carga, que é mais fácil de raciocinar do que se a gente ficar pensando agora numa substância com carga. Porque nas substâncias que não têm carga, ou seja, neutras, quando se fala de cargas, o gradiente eletroquímico vai ser exatamente igual ao gradiente de concentração. Se ela não tem carga, a carga das soluções não tem diferença para ela. Então, assim, vamos pensar gradiente eletroquímico para substâncias sem carga, para a gente pensar em gradiente de concentração, que fica mais fácil o raciocínio. Toda e qualquer substância, ela vai tender a sair do lugar que ela está mais concentrada para o lugar que ela está menos concentrada. Qualquer uma. Então, assim, por isso que eu gosto de dizer que é um negócio altamente democrático, né? Porque a pessoa pode estar numa sala fechada, tá lá embaixo, tá lá no canto, solta um pum, a pessoa que está no outro canto vai sentir, porque substâncias tendem a sair do lugar que ela está mais concentrada e ir para o lugar que está menos concentrado, de forma a alcançar a distribuição uniforme, e no caso do pum, todo mundo sentir. E aí eu digo para os meus alunos, cheire logo sua parte, que tudo se resolve. Então, olha só aqui. E aí, então, é isso que acontece. Qualquer substância em uma solução, qualquer substância vai fazer isso. Vai sair do lugar que está mais concentrado e vai para o lugar que está menos concentrado. Aí, nesse esquema, está tentando representar isso. Nós temos aqui um vasilhame, onde vão ser pingadas soluções com diferentes corantes com diferentes cores. Dessa ponta aqui, vou botar preto, porque tem várias cores, fica mais fácil de visualizar. Vamos ver aqui, ó, a canetinha preta. Desse lado aqui é pingado vermelho, desse outro lado é pingado corante azul e no meio é pingado corante verde. Observe o que vai acontecer. Toda e qualquer substância sai do lugar que está mais concentrado, qualquer soluto, sai do lugar que está mais concentrado para o lugar menos concentrado. Então, ó, o azul, botar a canetinha azul, está mais concentrado aqui. Então, a tendência dele é ir para a outra ponta. O vermelho está mais concentrado do outro lado, do lado oposto. Então, vai tender a sair daqui. Ops, continua azul. O vermelho vai tender a sair desta ponta e ir para esta ponta. E o verde foi inserido no meio aí. Então, o verde vai estar mais concentrado no meio, então ele vai tender a ir para as duas pontas. Olha aqui o que acontece 5 minutos após. Observe o que aconteceu. As coisas começaram a se misturar, né? O vermelho veio para cá, o azul
Ó, vou pegar aqui o apontador. O vermelho tá vindo para cá, o azul tá vindo na direção contrária e o verde tá indo do meio para as pontas. Quando vocês olham essa figura aqui, representando os pontinhos, representando os solutozinhos, olha o que está acontecendo. O vermelho está saindo daqui, foi depositado aqui, está saindo para ir para as pontas. O azul está saindo daqui, está vindo para cá, ó, onde ele já está. E o verde está indo nas duas direções. 10 minutos após, está tudo misturado, ficou cinza. E a gente tem aqui, ó, os pontinhos coloridos em todas direções, em todo o frasco. A gente tem todos os pontinhos, todos os íonzinhos, as moléculas de corante de diferentes cores. Tá? Então, fixem isso. Toda e qualquer substância tende a sair do local que ele está mais concentrado para o local que está menos concentrado. Se a gente estiver falando de substância com carga, a gente tem que considerar também o gradiente elétrico. Tá? Então, toda substância tende a sair em direção ao seu gradiente eletroquímico. Tá bom? E agora, vocês assistam à próxima aula, né? A próxima parte sobre transporte de membranas, que é sobre transporte passivo. Tá? Até mais, e não esquece não, minha gente, dá um likezinho aí, dá um like, não custa nada, vai. Valeu, até mais, até a próxima aula.